Feliz sábado, queridos irmãos. Quero começar falando que hoje é dia 23 de outubro. E de 23, 22 de outubro sempre nos lembram lá do início da nossa igreja. Quando houve um grande despertamento na América, uma pregação foi feita e marcaram uma data da volta do Senhor Jesus. E naquele grande movimento houve muita decepção, muito desapontamento, mas dali, profeticamente estava dito que surgiria o remanescente. Aqueles que iriam dar a mensagem, a última mensagem de advertência a este mundo. E de fato surgiu um movimento que em 1863 veio a se chamar Igreja Adventista do Sétimo Dia. 23 de outubro também é um dia que particularmente é um dia feliz para mim, porque é o dia do nascimento do Israel, meu filho mais velho, né? E sempre é motivo de alegria lembrar, né, do nascimento do meu primeiro filho. Hoje eu não deveria estar aqui pregando. Há algum tempo atrás eu tinha convidado um pregador para hoje, mas houve uma impossibilidade dele vir. E em tempo ele me avisou, pediu que trocássemos o dia dele vir. Eu achei providencial e eu fiquei na expectativa de que hoje nós tivéssemos aqui o pastor Alcimar pregando para nós. No sábado passado eu fui lá falar com o pastor Alcimar. Eu fiquei muito animado do encontro que tive com ele. Fomos eu e o irmão Renato Correia. Fiquei muito animado do encontro que tive com ele. E falei para ele do desejo que nós tínhamos de hoje, sendo o dia do pastor, que ele estivesse aqui sentado conosco. Ele viria e sentaria aqui, o irmão Edivaldo, o irmão Denilson, nós iríamos conversar e ele traria as passagens que ele gostaria que nós falássemos e ele falasse para a igreja, um culto diferente. E ele ficou animado também, mas ele foi no médico na quarta-feira e o médico proibiu, atrapalhou todos os nossos planos. Ele disse: irmão Charles, precisamos adiar a recomendação médica, e o médico disse que não desobedecesse. Então ele disse assim, apesar do desejo dele estar aqui conosco, ele pediu então, vamos adiar um pouquinho mais. E nós esperamos que no mês de novembro o pastor já esteja voltando devagarinho às atividades. Amém, irmãos? Esse é o dia do pastor. Eu não tenho certeza se ele está nos assistindo, porque o nosso culto ele é transmitido pela internet e o pastor ele assiste os cultos de Madureira no sábado de manhã. Então, a nossa homenagem ao pastor Alcimar, desejando que Deus continue restabelecendo a sua saúde e que em breve ele possa retornar ao seu ministério. Amém, irmãos? Amém. Eu quero registrar também aqui que há dias eu tive a notícia de que uma ex-obreira da nossa igreja, que trabalhou muitos anos com o pastor, esteve aqui na nossa igreja, trabalhou com o pastor Railton e trabalhou com o pastor Rodolfo Cavalieri durante 35 anos, a irmã Áurea. Ela estaria morando aqui na rua João Vicente. Hoje ela está presente, está lá embaixo. Então, os irmãos, quando tiverem oportunidade, vão encontrar uma senhora que está acompanhada da sua filha, né? Moram aqui, e ela esteve conosco na escola sabatina e fez a oração de encerramento da nossa classe. A nossa saudação também a essa irmã, a irmã Áurea, por estar aqui conosco nesta manhã. Eu quero ser objetivo com os irmãos. Eu estive
Essa semana eu tive desejo de falar um assunto aqui para a igreja. E fiquei com esse assunto. E essa madrugada eu acordei e comecei a preparar o assunto, mas é um assunto que é muito carregado de emoção. E eu pensei, eu não estou preparado para falar este assunto e sem me descontrolar, né, sem me emocionar. Então, eu vou deixar para uma outra ocasião, quando nós viermos a falar à igreja, que não vai ser de improviso, vai ser preparado, né? Eu não sei se o que eu vou falar aqui, se eu já falei à igreja de Madureira. Se os irmãos já ouviram, vão ter paciência nessa manhã. Eu quero ler Mateus 4, versos 23 a 25. Mateus 4, versos 23 a 25. Essa passagem que nós vamos ler, ela é importante para a gente se situar a respeito do assunto propriamente que nós vamos falar hoje. Percorria Jesus toda a Galileia, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando toda a sorte de doenças e enfermidades entre o povo. E a sua fama correu por toda a Síria. Trouxeram-lhe então todos os doentes, acometidos de várias enfermidades e tormentos, endemoniados, lunáticos e paralíticos, e ele os curou. E da Galileia, Decápolis, Jerusalém, Judeia e da além do Jordão, numerosas multidões o seguiam. Mateus relata o ministério do Senhor Jesus Cristo. São poucas palavras, mas nos dizem claramente o sucesso que foi o seu ministério, as pregações que ele fazia e o público ao qual ele dirigia a sua mensagem. Como foi frutífero o ministério de Cristo. Eu acho interessante que aqui são citados vários estados ou várias regiões daquele tempo. Aqui fala de Galileia, Decápolis, Jerusalém, Judeia. Esses foram... Hoje nós vemos esses lugares preenchidos, não é isso? Por várias nações que lutam entre si. Naquela época, ali conviviam essas pessoas. E o Senhor Jesus, então, ele fazendo o seu ministério dentro dessas regiões, pregando nessas regiões, as pessoas afluíam de todos os lugares trazendo seus doentes para serem curados. As multidões acompanhavam Cristo por todos os lugares para onde ele ia. E se você observar o capítulo 5, dando continuidade ao relato de Mateus, o Senhor Jesus sobe a um monte, e nesse monte as multidões então se assentam e se aproximam, sentam-se nesse monte para ouvir Jesus pregar. Eu ouvi o coral cantando as lições que Jesus deixou. Eu acho muito importante a gente lembrar dessas lições que Jesus deixou. Esse capítulo 5, ele é cheio de lições que Jesus deixou. Muitas lições. Ele começa com as bem-aventuranças. O sermão, esse foi o maior sermão de Cristo. O maior discurso de Cristo. E ele começa abençoando a multidão, abençoando aqueles que viessem a crer. Ele começa a falar como se ele estivesse no céu. Esse é o ambiente do céu. Essa é a atmosfera do céu.
É o desejo de Deus de abençoar a todas as pessoas, a todas as suas criaturas e uni-las nessa felicidade. O Senhor Jesus então começa dando as bem-aventuranças. Depois que ele abençoa, que ele coloca essas palavras belíssimas, que tem sido a inspiração e tem sido a sustentação dos seus filhos através dos tempos, ele fala o que o Ivaldo falou aqui para as crianças. Ele diz que os discípulos eram o quê? O sal da terra. Ele fala da importância de nós não perdermos isso de vista. Somos o sal da terra e temos que dar sabor à vida das pessoas. Nós não viemos para a igreja para simplesmente vivermos aqui uma comunidade social de bom relacionamento. Mas nós temos a obrigação de mudar a vida das pessoas que são infelizes e dar perspectiva de salvação para as pessoas. Vós sois o sal da terra. Depois Jesus diz que os discípulos são o quê? A luz do mundo. Ele fala da importância de iluminarmos o caminho para que as pessoas não vivam nas trevas. Vós sois a luz do mundo. E a luz não pode ficar enterrada ou escondida, mas ela deve ser colocada num lugar bem alto para que possa beneficiar a todos. Então não temos que ficar presos ou enclausurados dentro de igreja, pregando só para quem está dentro da igreja, mas nós temos que nos lançar, temos que apresentar a mensagem a todos, fora, dentro e fora da igreja. Jesus falou sobre a importância da guarda da lei de Deus. Eu estou lendo o capítulo 5, estou citando os ensinos de Jesus. Não penseis que vim revogar a lei ou os profetas. Ele fala da importância da lei de Deus na nossa vida. Há no mundo várias teorias, vários ensinos que querem que pisemos a lei de Deus, que desprezemos os mandamentos de Deus. O Senhor Jesus diz para todos os seus filhos: eu não vim destruir a lei de Deus. Não vim. Eu vim cumprir a lei de Deus. São as lições que Jesus deu. Jesus fala a respeito de como se deve observar a lei de Deus. Não é externamente. A lei de Deus, ela deve ser guardada com o espírito, com o coração. Ele fala dessa lei de Deus como sendo o motivo propulsor da nossa religiosidade, não atos externos tão somente. O que vier a ocorrer externamente, que seja o fruto de uma transformação, de uma aceitação de Deus internamente. Depois, Jesus fala sobre como é que as pessoas podem quebrar a lei de Deus, né? Quebram primeiro aonde? No coração. Primeiro quebra no coração. Depois vem a oportunidade e quebra a lei de Deus também com atos. Esse é o problema. Dar lugar ao mal no coração. Jesus fala sobre isso no verso 27 em diante. Fala dos juramentos, que nós não devemos ter duas palavras, mas devemos ter uma palavra só. A palavra do cristão. Fala da vingança, como nós desejamos nos vingar de todos aqueles que nos agridem. Ele fala de como o cristão deve proceder. Ele fala da tolerância que se deve ter com as pessoas, do amor ao próximo. Ele fala da prática da justiça no capítulo 6. Como se deve dar esmolas, que não deve ser dada esmola, a vida cristã não deve ser com aparência, para que todos vejam como eu sou bom, como eu sou humilde. Não. A maneira certa é que nós devemos dar as esmolas ou ajudar quem quer que seja em secreto.
que ninguém precisa saber. Jesus apresentou a oração que dizia exatamente como deve ser a nossa vida, o nosso lidar com Deus, a nossa conversa com Deus, as prioridades que devem existir na nossa vida, como devemos jejuar, como devemos servir a Deus, não como muitas vezes nós somos empurrados a servir a Deus e servir ao mundo, servir às paixões do mundo, a todos os oferecimentos que o mundo tem aí para nos seduzir, e depois quando vimos para a igreja, nós queremos servir a Deus aqui na igreja, e depois durante a semana servimos ao mundo lá fora. Não. Jesus mostra-nos que nós devemos servir só a um Senhor. Só a um Senhor o tempo todo. E nós não devemos servir a riqueza, a solicitude pela vida. O juízo temerário é proibido. Jesus fala para as pessoas como devem orar. Jesus propõe a questão das duas entradas. Fala que o caminho do céu, a porta é estreita e que todos devem se esforçar para entrar por ela. Não é assim de qualquer maneira que as pessoas vão entrar no reino do céu. Não é que Deus tenha estabelecido algum sacrifício que a pessoa precisa fazer para ser salvo, não. Mas é que o Senhor Jesus diz que tem algumas coisas que você precisa abrir mão delas. Ninguém vai para o céu sem ter luta ou dificuldade. Todos têm que lutar e desejar realmente ir para o céu. Como eu li uma ocasião que diz que ninguém vai para o céu escorregando e rolando sem querer, não. A pessoa tem que querer ir para o céu. E aqui ele mostra o caminho estreito e a porta larga. Depois que Jesus fala, ele mostra o perigo dos falsos profetas. Às vezes eu fico pensando nas doutrinas. E essas 2 últimas semanas eu li um livro, e o pastor George Knight, ele fala que ele escolheu a igreja adventista porque é a igreja que mais se aproxima em doutrina da palavra de Deus. E ele tem convicção, a convicção dele de que este é o povo de Deus e esta é a igreja de Deus. Às vezes a gente vê pessoas atacando a igreja de Deus. A gente vê pessoas mostrando defeitos na igreja de Deus. Não é tempo do povo de Deus se aliar a ninguém que se oponha à igreja de Deus. É o tempo da gente não fazer coro com quem ataca a igreja de Deus. Aqui, o Senhor Jesus, então, vem fazendo os discursos, e nos seus discursos ele fala sobre os 2 fundamentos. Os 2 fundamentos ele coloca e finalmente ele encerra o seu sermão. Aí ele desce do monte, vai caminhando e as multidões vão seguindo a Jesus. Essa multidão vai seguindo a Cristo, ele vai em direção a uma cidade. O capítulo 8, se os irmãos estão me acompanhando. E eis, o verso 2, eis que um leproso, tendo se aproximado, adorou, dizendo, Senhor, se queres, podes purificar-me. Jesus, estendendo a mão, tocou e disse, quero, fica limpo. Imediatamente ele ficou limpo da lepra. E disse Jesus para ele, fez algumas recomendações. E ali, o verso 5 nos fala, tendo Jesus entrado em Cafarnaum, apresentou-se-lhe um centurião implorando, Senhor, o meu criado jaz em casa de cama, paralítico, sofrendo horrivelmente. Jesus lhe disse, eu irei curá-lo. O verso 8, mas o centurião respondeu, Senhor, não sou digno de que entres em minha casa, mas apenas mande com uma palavra e o meu rapaz será curado. Eu estou lendo Mateus 8, o verso 9 agora. Pois também eu sou homem sujeito à autoridade, tenho soldados às minhas ordens, e digo a este, vai, e ele vai, e a outro, vem, e ele vem, e ao meu servo, faz isto, e ele o faz. Ouvindo isto, admirou-se Jesus e disse aos que o seguiam, em verdade vos afirmo, que nem mesmo em Israel achei fé como esta.
Digo-vos que muitos virão do Oriente e do Ocidente e tomarão lugares à mesa com Abraão, Isaque e Jacó no reino dos céus. Ao passo que os filhos do reino serão lançados para fora nas trevas, ali haverá choro e ranger de dentes. Então disse Jesus ao centurião: vai-te, e seja feito conforme a tua fé. E naquela mesma hora o servo foi curado. Essas palavras, esse relato, ele é repetido por Lucas. Mateus, ele foi objetivo. Ele falou o que ele queria que nós ouvíssemos. Ele falou imediatamente qual foi o resultado do encontro do centurião com Jesus. Qual era o pleito daquele centurião? Os irmãos sabem que o centurião era um soldado romano que tinha sob suas ordens 100 outros soldados, tá certo? Ele era uma guarnição que ficava em Cafarnaum para evitar os levantes dos judeus, porque ali era um protetorado romano. Ali era um lugar onde Roma dominava e o rei que governava não tinha seus soldados. A tropa que mandava e que conduzia as coisas ali era romana. Então, era um governo que era subordinado às leis romanas. Ali estava a representação do Estado romano, aqueles opressores que eram odiados pelos judeus. Era como se nós tivéssemos aqui uma outra nação mandando na gente, a guarda fosse... Então, o sentimento nacionalista, ele iria repulsar, né? Não iria aceitar a intromissão externa dentro do nosso convívio. Era assim, era esse tipo de pessoa que era aquele centurião. Era um romano, não era judeu. Havia uma barreira. Ele estava ali com o objetivo de subjugar o povo judeu. Mas aqui, nesse relato, e lá em Lucas capítulo 7, de 1 a 10, Lucas não foi discípulo de Jesus, não conviveu com Jesus, mas ele posteriormente se converteu, e tendo se convertido, ele conviveu com os discípulos de Jesus, e ele, por ser um homem letrado, era um médico, ele escreveu tudo que os outros relataram. Então o relato dele é muito mais completo. Se vocês lerem lá o Evangelho de Lucas, capítulo 7, de 1 a 10, vocês vão ver que esse encontro de Jesus com o centurião, ele teve várias, vamos dizer assim, etapas a serem cumpridas. Primeiro, a cidade de Cafarnaum era onde eles estavam indo. As cidades não eram como nós temos hoje, as ruas largas. As cidades eram como as comunidades que nós temos aqui na nossa cidade. As ruas são estreitas, não dava para passar muita gente. E tinha uma multidão acompanhando a Cristo. Este centurião era um homem que tinha sido objeto da operação do Espírito de Deus. Ele tinha ido para aquele lugar e ali, convivendo com os judeus, ele viu a superioridade da religião judaica em relação às suas crenças. E ele foi um daqueles que foi catequizado, ou seja, um daqueles que foi judaizados, que foi convertido ao judaísmo. E ele, aceitando aquela nova religião, ele, moldado pelo Espírito de Deus, ele já não se comportava como comportavam-se os romanos. Continuava sendo um representante do Estado romano e, no entanto, o sentimento dele, a vida dele era regulada por outro sentimento. Ou seja, era regulada por outro espírito. Era o Espírito de Deus que dominava a vida deste homem. Por isso, aqui a gente vê um fato inédito, porque os romanos tinham os seus escravos e podiam dispor dos seus escravos. Eram como se fossem objetos. Eles vendiam em praça pública, podiam machucá-los, maltratá-los e não tinham respeito nenhum pelos seus escravos. Aqui estava um homem que manda pedir a Jesus que curasse o seu escravo. Aqui o relato bíblico diz que ele era apegado ao seu escravo. Ele amava o seu escravo. Ele queria o bem do seu escravo.
E ele sofria porque o seu escravo estava doente e iria morrer. Sentimento diferente. É um sentimento que tomou posse do coração de todos os cristãos depois da morte de Cristo. Quando vocês leem o livro de Filemão, vocês veem o conflito de Filemão, que também era dono de um escravo que fugiu e que foi convertido por Paulo. Paulo devolve o seu escravo e pede a ele, me mande ele de volta, mas que o prejuízo que ele lhe deu, que eu pago o prejuízo que ele lhe deu durante o tempo que ele esteve fugido. O que o evangelho estava fazendo na vida das pessoas posteriormente à morte de Cristo já estava acontecendo no coração desse centurião. Ele amava o seu escravo e queria o bem do seu escravo. E eu acho significativo nesse relato bíblico, especialmente em Lucas, porque Lucas ele diz que ele mandou que os anciãos, os judeus daquela cidade, fossem ao encontro de Jesus para interceder pelo seu escravo. E os anciãos foram ao encontro de Jesus e pediram. E o que falaram esses anciãos desse homem? Ele é um homem bom para a nossa nação. Construiu a nossa sinagoga e traz muitos benefícios ao nosso povo. Essa fala desses anciãos não era uma fala significativa e que levasse Jesus a atender aquele pedido. Mas Jesus sabia quem tinha feito o pedido. E Jesus imediatamente disse: irei curá-lo. A dificuldade de caminhar naquelas ruas estreitas, a notícia chegou ao centurião: olha, ele disse que vem aqui para curá-lo. E ele manda uma outra mensagem para Jesus: vão lá e digam a ele que eu não sou digno de recebê-lo em minha casa. O judaísmo ensinava isso. O judaísmo ensinava a separação, que as pessoas de outras religiões, se um judeu entrasse em contato com elas, ficaria impuro e teria os seus cerimoniais de purificação. E esse homem, mesmo sendo um crente, ele se colocava e se submetia a essa regra e dizia assim: não sou digno. E Jesus continuava avançando. Continuava avançando. Finalmente, ele encontra-se com este homem. E este homem diz para Jesus: manda, Senhor, porque eu sou um soldado, e eu mando, tenho homens a minhas ordens. Eu mando um vai, ele vai. Eu mando um volte, ele volta. O que eu mando fazer, eles fazem. Manda, só dê uma ordem, Senhor, e o meu servo será curado. O que os judeus não reconheciam, ele reconheceu em Jesus. Que Jesus tinha a autoridade divina. O que acontece na nossa vida? O que acontece conosco quando nos relacionamos com Jesus? Como tem sido a nossa relação com Jesus? Tem sido esse relacionamento? Temos nos aproximado de Jesus da maneira que este homem se aproximou? Ou nós nos aproximamos de Jesus como se aproximaram os anciãos daquela cidade? Faz um milagre para ele, porque ele merece. Nos aproximamos de Jesus porque merecemos?
Queremos nos relacionar com Deus porque merecemos, somos bons. O Senhor Jesus disse palavras duras, porque Ele curou aquele servo daquele centurião, que não fala nem o nome desse centurião. A Bíblia simplesmente relata o fato de que este homem disse que não era digno. O que nos recomenda a Deus, a cada um de nós, não é a nossa beleza, a nossa sabedoria, não é nada do que nós temos. O que nos recomenda a Deus é a nossa necessidade. E é isso que recomendou aquele centurião. O que o levou a Jesus e o que o recomendou a Jesus. E Jesus disse: irei curá-lo. É a necessidade daquela alma. Nenhum de nós tem mérito. Deus não nos deve. Vamos nos aproximar de Deus da única maneira que devemos nos aproximar, com as nossas necessidades. É isso que nos recomenda. Essa é a maneira de nos aproximarmos de Deus. É com humildade, é buscando ajuda. O Senhor Jesus disse que digo-vos que muitos virão do Oriente e do Ocidente e tomarão lugares à mesa com Abraão, Isaque e Jacó no reino dos céus. Ao passo que os filhos do reino serão lançados para fora nas trevas, ali haverá choro e ranger de dentes. O que eu queria falar para os irmãos era isso. Deus tem nos cercado de muitos privilégios, como Deus cercou a nação de Israel. Nós temos recebido as mensagens de Deus, temos a palavra dos profetas, temos tido o privilégio de assistir os milagres, o cumprimento das profecias. E como nós temos agido? Agido como agiram aqueles judeus? Desprezamos a palavra dos profetas? Desprezamos os anúncios de Deus? Temos aceitado a mensagem de Deus? Ou temos achado que podemos levar de qualquer maneira? Que vamos entrar no céu de qualquer maneira? O tempo que nós temos é o tempo que foi dado aos judeus. Nós não somos diferentes de ninguém. Deus não trata ninguém de maneira diferente. Se nós seguirmos o caminho do perverso, nós sofreremos as consequências do perverso. Não é porque me batizei na igreja adventista, não é porque eu sou dizimista, não é porque eu conheço a verdade, não é por nada disso que eu vou para o céu. Nada disso me recomenda. O que nos recomenda a Deus é reconhecermos a nossa indignidade e buscarmos o auxílio de Deus. É reconhecermos a autoridade do Senhor Jesus e cumprirmos a sua palavra. O que passar disso é como o caminho do perverso, que acabará na morte. Quem não seguir o caminho do justo, quem seguir o caminho do perverso, vai acabar seguindo e vai acabar no mesmo lugar. O caminho da vida é o caminho que nós devemos seguir. E o caminho da vida, olhem para o exemplo daquele centurião, era de outra nação, ouviu a mensagem e permitiu que Deus mudasse o seu coração.
seremos pessoas melhores, seremos pessoas superiores, tão somente se nós nos submetermos a Deus. Enquanto nós quisermos ser melhores do que os outros, por nossos méritos, nós não seremos nada, não realizaremos nada, somente morte e destruição. Que Deus nos abençoe. Que essa palavra de Cristo, que aconteceu com aquela nação inteira, exceto aqueles que creram na pregação dos apóstolos, não se cumpra na nossa vida. Somos nós o Israel dos últimos dias. Temos todos os privilégios como tiveram eles naqueles dias. Viram a Jesus e não foram salvos por Jesus, porque rejeitaram o ensino de Cristo. Nós vemos a Jesus e a sua palavra, vemos o cumprimento das profecias, e se nós rejeitarmos, também a nossa sorte será igual. Que Deus abençoe a todos nós. Amém.